Está chegando e fala, vocês estão inventando isso aí. Não estamos inventando. Inclusive a apuração da nossa Monique Danello com o nosso Vitor Sérgio Rodrigues, olha aí, que está de férias, mas também recebeu, enfim, informações, foi atrás, né? Porque aqui é jornalismo. E o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele está até na nossa tarja aí, a prioridade tal, está encontrando as pessoas do Flamengo, está encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz. Ele foi para o futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Paquetá no Flamengo, acabou de sair, matéria está sendo atualizada por vários portais nesse momento, nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Nesse corte que eu preparei para vocês, vamos ver a reação da imprensa paulista, deixando na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aqui no YouTube da TNT Esportes, que trouxe essa informação, e também da ESPN Brasil, do Grupo Dini. Os créditos de direitos autorais estarão aqui na descrição desse vídeo. Tá chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de hypar aí, ó. Tem aqui em cima aqui, hypar, do lado de inscrever-se, vai ter a opção para você hypar nosso vídeo, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para mais uma reação, trazendo essa notícia bomba aí nessa segundona. Aconteceu no Flamengo, a gente fala agora disso, né? Lucas Paquetá no Mengão. Daqui a pouco a nossa Monique Danello entra com a gente aqui, ela está a caminho do Ninho do Urubu, para tentar trazer também mais informações de lá, enfim. Ô, Wallace Borges. fala comigo. Cara, eu ia falar, aí é papo de mudar o patamar. Esse muito, time do Flamengo já tem um patamar completamente diferente, acho que de qualquer outro time do futebol brasileiro. Talvez hoje não seja uma diferença absurda, é grande, né? Mas talvez não seja uma diferença tão absurda para o Palmeiras. Com um Paquetá no Flamengo, e essa diferença cresce mais ainda, cara? Eu acho que quando a gente fala do Flamengo, que já está no patamar mais alto da América do Sul, a nível de conquistas nesse momento, e de elenco também, a gente não pode falar que um jogador muda de patamar o Flamengo. Mas acho que se a gente olhar para o campo, acho que muda de patamar pelo que ele pode fazer em comparação aos outros jogadores que o Flamengo tem por ali. Por exemplo, onde que o Paquetá jogaria nesse Flamengo? Eu acho, se o Flamengo fechar com o Paquetá, uma contratação assa. Sim, é um jogador tecnicamente privilegiado, que está na sua condição física, né? Não é aquele jogador que vem com 35 anos de idade, com 34 anos de idade, né? Depois de cirurgia, ou que está voltando com 22 porque acabou de bater na Europa e as coisas não funcionaram no melhor momento. Ele vem no auge físico dele, vem no auge técnico dele, vem num momento espetacular e é um jogador polivalente também. É um cara que, por exemplo, se o Felipe Luiz quiser utilizar ele como um segundo volante, ele pode. Se o Felipe Luiz de 10 não vai utilizar, porque lá tem o Arrascaeta. Mas se o Felipe Luiz quiser utilizar ele como um meia pelo lado direito, ele pode. Se o Felipe Luiz quiser usar ele como um meia pelo lado esquerdo, ele pode. Se o Felipe Luiz quiser mudar o esquema do Flamengo para um 4-4-2 losango, o Paquetá joga em praticamente todas as funções ali, tirando o primeiro volante, das que possa observar. O Paquetá é um jogador que ele te permite fazer elos entre jogadores, né? Ele é o cara que vai juntar melhor ainda do que já era feito nessa temporada, Jorginho e Arrascaeta, né? É o cara, é uma contratação de nível seleção brasileira, que jogou na última Copa do Mundo, fez gol na última Copa do Mundo, foi titular na última Copa do Mundo. Um jogador que talvez, se não fossem a questão das apostas lá naquele momento, talvez tivesse ido para o Manchester City, tinha a negociação, o Guardiola queria ele. Cara, o Paquetá é um jogador especial. Para vir para o futebol brasileiro, nessa altura da carreira dele, da condição física que ele tá, para mim é um jogador extremamente especial. Só para passar aqui as informações, o pessoal de repente que está chegando, fala, vocês estão inventando isso aí. Não estamos inventando. Inclusive a apuração da nossa Monique Danello com o nosso Vitor Sérgio Rodrigues, olha aí, que está de férias, mas também recebeu, enfim, informações, foi atrás, né, porque aqui é jornalismo. O seguinte, o Paquetá, depois de tudo que aconteceu, depois dele ter sido inocentado, ele entende que para encontrar felicidade, só jogando no Flamengo. O clube que ele foi revelado, o clube que ele ama, enfim. O problema é, o West Ham vai fazer um jogo duro. O West Ham tem tratado assim os seus jogadores para, em momentos de saída, fazer um jogo duro. Não sair de uma maneira tão simples assim. O West Ham não coloca nenhum tipo de preço, assim como o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Caio Jorge. Não tem isso. Entre Flamengo
e Paquetá, tá tudo certo. Só que ao mesmo tempo, o Paquetá não quer ser aquele cara mau caráter, né? Não quer forçar a saída. Então, o Flamengo precisa entender com o West Ham como é que vai ser feito isso. Entre clube e jogador, tá tudo certo. O West Ham que precisa fazer um jogo um pouco mais fácil aí para, de fato, essa negociação acontecer. E o Flamengo, obviamente, conta com que o Paquetá consiga também dar aquela moral, desatar esse nó aí para que por mais alta que for a proposta do consiga. Flamengo, ele não vai conseguir namorar duas ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que falar pra namorada atual, ó, bebê, não quero mais, porque agora mas eu tô numa tudo tem um jeitinho de falar, não, né? tem, mas ele vai ter que se Em expor algum com o West, momento, eu falar, sim. West, ó, pô, obrigado, vocês me ajudaram pra caramba, mas eu gostaria muito de ir pro Flamengo. Acho que esse é um tom ok. Sim. De não arrumar uma briga lá. É um jogador de 2 anos atrás, 90 milhões de euros, Manchester City. Então, primeiro, esse é o tamanho do jogador. Esse é o tamanho do jogador. É um cara de Manchester City pensar por 90 milhões de euros e só não pegou porque ele estava sendo investigado. Depois de investigado, ele foi julgado e inocentado pela questão da possível participação em apostas esportivas. E segundo, o West Ham sabe que ele é um jogador de 90 milhões de euros. É um cara de 28 anos. Um cara de 28 anos, sem histórico de lesão, joga mais 6, se quiser, se cuidar e tal. E o Paquetá é um cara de fazer muitos jogos na temporada. Com o West Ham brigando contra rebaixamento. Hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, se eu não estou enganado. Acho que é o 17º colocado. Ou 2 posições, acho que é o 16º no campeonato inglês. Então o West Ham sabe a qualidade, o preço e a necessidade do jogador. No precinho faz 80, Beckler, ou não? Se o Flamengo tem 80 milhões para pagar, O West Ham é 18º. apaga a luz e vamos... 18º, o primeiro dentro da zona. Apaga a luz e vamos embora. Eu acho que assim, a proposta do Flamengo poderia talvez chegar para tirar perto de 40. O Paquetá tem contrato até o meio da próxima temporada, né? Até o meio de 27. Então teria essa temporada inteira, mais uma outra temporada. Então, uma temporada e meia, né? Assim, a gente está num momento já do futebol brasileiro que é muito ruim o futebol brasileiro ser de janeiro a dezembro. Porque o momento de tirar o Paquetá do West Ham é julho, quando acabar a temporada. E não janeiro. Janeiro o West Ham tá cheio de urgência, cara. É urgente pro West Ham não ser rebaixado e o Paquetá é o melhor jogador do time. Contrataram agora o Tati Castelhanos, que era inclusive uma disputa do Flamengo. Então, talvez seja difícil. Sobre dentro de campo é tudo que o Wallace falou. O Gerson, o Paquetá é o Gerson, que o Flamengo perdeu no meio da temporada passada, melhorado. Porque ele é um segundo, ele é um terceiro, ele é um cara que se aproxima dos atacantes, ele é um cara que pode dar um passe especial, um cara combativo também de meio campo, é um cara que pode jogar na do Jorginho e na do Arrascaeta até para revezar esses jogadores que talvez não vão poder jogar todas as partidas do universo. É loucura minha, pensando como alguém de fora, que talvez ele viria para jogar já pensando num possível declínio do Arrasca. Eu acho que no primeiro momento a gente tava conversando, o Arrasca tá 8 anos? 7. Hoje, 7 inclusive, anos. faz 7 anos. Cara, 7 anos num nível absurdo. Em algum momento esse ET vai ter que diminuir. É que não parece ser agora, né? Não parece ser nesse momento. Parece que vai acontecer, mas com 31 pode ser daqui a 4 anos, pode ser daqui a 5 anos. Eles podem jogar bem 3 temporadas juntas. Tranquilamente, E depois o Arrascaeta dar o passo ao lado e o Paquetá virar um segundo atacante. Então, eu fico pensando assim, óbvio que um jogador como o Paquetá, se você tem a possibilidade de contratar, ainda mais com o cara querendo, cara, você contrata, depois você vê como é que você vai se organizar, né? Pô, o Paquetá é um cara que... Não, e tem espaço no time. Então, vai entrar agora com uma informação sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura. Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Parei. Que isso? Vou aqui trazer uma ordem cronológica. Segunda-feira passada, e se vocês se recordam bem, eu falei, olha, fui conversar aqui em Portugal com uma fonte muito boa, uma pessoa muito bem conhecida dos bastidores do futebol, e nessa conversa a pessoa me disse, Bruno, vai atrás que o Flamengo, se não ofereceu, vai oferecer 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Maravilha, fui atrás, tentei mais pormenores, e quando eu faço a proposta, a pergunta, a apuração para pessoas do Flamengo, eu fui muito direto, fui muito enfático. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? A resposta foi não. E eu praticamente deixei o assunto um pouco de lado. Mas aí vai aquele equívoco, né? Eu perguntei da proposta, mas não insisti se existia interesse, se eventualmente poderia ter uma proposta no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante.
Conversando de ontem para hoje, e agora que o chat voltou a perguntar, eu falei, pera lá, eu vou insistir um pouco desencontrada. O que eu tenho de novidades agora é o seguinte, Lucas Paquetá tem interesse em deixar o West Ham e a prioridade dele é o Flamengo. Começa por aí. Se sair do West Ham e o West Ham facilitar a sua saída, a preferência, a prioridade do Paquetá é o Flamengo. Não é permanecer na Europa, não é permanecer na Premier League, é voltar ao Flamengo. 2 pontos importantes aqui. O Flamengo tem no seu planejamento financeiro um orçamento muito bem firmado, organizado para reforços. Tanto é que separou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, não tendo o Caio Jorge, que inclusive foi agora anunciado há minutos pelo Cruzeiro, informação nossa da renovação até 2030. O Flamengo tem ali 30, 35 milhões de euros para um atacante. Se não conseguir o Caio Jorge e não conseguiu, jogaria esse dinheiro para o meio do ano para contratar um jogador depois da temporada europeia / Copa do Mundo. E o mesmo serve para o Lucas Paquetá. Essa é a nova informação para além do interesse do Lucas Paquetá de querer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem no seu orçamento para já, se for possível, e se não for possível para já, mas depois da Copa do Mundo, até porque a percepção inicial que o Paquetá até prefere esperar a Copa do Mundo para definir o futuro, porque até acredita que saindo agora teria um pouco mais de dificuldades ou para adaptação ou readaptação e poderia ter impacto na Copa do Mundo, mas o Flamengo tem no seu orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para Lucas Paquetá. Se acontecer agora, lindo, maravilhoso, é o melhor dos cenários para o Flamengo. Se não houver a possibilidade para já, é um dinheiro muito bem guardado, muito bem trabalhado para o meio do ano, pós-Copa do Mundo. Então as informações são essas, novidades. Não há proposta em cima da mesa, isso foi, aliás, desmentido ou pelo menos negado por pessoas do Flamengo. O que assim é um planejamento, um orçamento para o Lucas Paquetá, ou agora ou em junho, e o Lucas Paquetá dá prioridade para o Flamengo. Pô, informação de última hora do Bruno Andrade. Nossa, quentíssima. Quentíssima. Fala a fonte é assim, né? É assim. É assim que funciona. A galera foi vibrando aqui no chat com essa informação. Muita gente falando, pô, Paquetá no Flamengo, mas calma. O Paquetá, e o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele, tá até na nossa tarja aí, a prioridade dele é o Flamengo. Toda vez que o Paquetá volta pro Brasil de férias, com a família e tal, tá encontrando as pessoas do Flamengo, tá encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz, ele foi pro futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Então assim, é um cara que tem, como disse o Bruno, trouxe a informação, tem essa prioridade pelo Flamengo, é muito em função disso. O cara saiu do Flamengo, mas o Flamengo nunca saiu dele. Essa é a real. O cara é muito Mengão. Ele é muito Mengão, mas o Bruno, uma questão que até eu tenho curiosidade aqui, falaram no chat. O West Ham, na Premier League, tá quase sendo rebaixado. Campanha horrível, contratou o Pablo Felipe, brasileiro, que jogava muito bem em Portugal, contratou o Tati Castellanos, que era o sonho do Flamengo, tá quase sendo rebaixado na Premier. Isso não pesaria numa possível saída do Paquetá? Falar assim, pode ser que a minha vaga na Copa seja minada por conta do desempenho da minha equipe. Tem grandes ambições? Conheça a grande... Ele quer esperar esse movimento pensando na Copa do Mundo, porque assim, ele tá com a vaga quase garantida agora que ele voltou a jogar bem. Diante do West não tá jogando bem, mas o Paquetá está jogando bem. Pesa alguma questão nesse sentido? Se preocupar, preocupa, mas o Paquetá é um daqueles praticamente indiscutíveis pro Ancelotti. Claro que o Ancelotti quer todo mundo jogando, tendo minutagem, sendo participativo, mas não é porque não vai jogar com tamanha regularidade que ele deixa de ser importante, porque o grupo está praticamente fechado. Sim, faz ali certo sentido, mas até a segunda página. O temor do Paquetá é muito mais pela saída, né? Não é nem tanto ficar. O receio dele talvez seja sair e não ter a mesma minutagem, a mesma adaptação, o mesmo rendimento em curto prazo, e aí sim poderia ter impacto na seleção. Então, depende do ponto de vista. Tem quem acredite que sair... É isso aí, nação, essa informação bombástica de Lucas Paquetá. O cara é muito flamenguista, tá querendo voltar pro Mengão, tá
querendo muito voltar para o Flamengo. O Flamengo há muito tempo tem interesse no retorno de Lucas Paquetá, né? O jogador já está um bom tempo aí na Premier League. Bom jogador, titular da seleção. Não tá jogando, não joga todos os jogos como titular? Verdade. Mas é um cara que deve estar na Copa do Mundo, seria um grande reforço de peso. O Flamengo estaria disposto a fazer uma proposta acima de 35 milhões de euros. Estava querendo pagar 30 milhões aí por Caio Jorge. Está falando de Paquetá, um jogador muito mais valorizado, não só no Brasil, mas como na Europa, do que Caio Jorge, né? Então o Flamengo, para mim, seria uma baita contratação, seria uma grande contratação. Vários sites noticiando, portal da ESPN, o Globo também, falando que Lucas Paquetá já tem acordo para retornar ao Flamengo. A UOL também trazendo essa matéria, falando sobre o acordo que Lucas Paquetá tem com o Flamengo. Então o Flamengo guarda aí 220 milhões de reais para Paquetá, é real. O jogador tem forte interesse, ele sempre deixou muito claro, né? Que se ele voltasse para o Brasil, o seu objetivo seria vestir a camisa rubro-negro. O cara é muito torcedor rubro-negro e é ídolo da nação, com certeza. Os torcedores ia ter uma Aerofly aí no Rio de Janeiro, ia parar tudo aí, que os torcedores é muito apaixonado pelo Paquetá. Então um jogador de 28 anos de idade, tem espaço ainda no futebol europeu. Ele pode ir para Itália, pode ir para Alemanha, para Espanha. Então não é um jogador que está em baixa, tem muito mercado e o Flamengo está atento no mercado da bola. A gente acabou de ver essa matéria do canal da ESPN trazendo aí informação exclusiva de Paquetá. E também teve a notícia também do TNT Esporte, vamos deixar os créditos na descrição. Então deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.